Êxodo 20. Nós vamos ler hoje do verso 1 até o verso 6. Eu acredito que eu vou ter uma oportunidade de falar até o verso 18, 19 por ali. Mas hoje eu vou construir a mensagem com vocês, com a graça de Deus, do verso 1 até o verso 6. Diz assim: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, ó Deus, pelo privilégio que nós temos em nome de Jesus de estarmos aqui. Senhor, muito obrigado por nos conduzir esta noite. Fala conosco, trabalha, Senhor, ó Pai, as nossas mentes, os nossos corações, por meio do teu Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que o seu grande amor, que a sua justiça possa alinhar o nosso coração ao seu coração, Senhor. Que a nossa vontade, Senhor, ó Deus, seja deixada de lado, mas a tua, que é boa, perfeita e agradável, se estabeleça sobre a nossa vida nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo, e nos convença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, o que nós vemos aqui no contexto de Êxodo 20? O contexto vai tratar sobre... antes de Deus ali entregar os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai, ele pede que Moisés reúna todos. Então, antes de Deus entregar, ele chega para Moisés e diz: Moisés, é o seguinte, reúna todo o povo, fale o que eu tenho a dizer a vocês aí. E o que o Senhor tem a dizer, Deus? O que eu tenho a dizer a esse povo que saiu do Egito, que eles devem guardar a minha aliança com eles. E eles, guardando a minha aliança, se tornarão o povo, o meu povo exclusivo. E Moisés, diga a ele também que se eles guardarem essa aliança, eu sempre estarei com eles. E nós vamos ver isso no capítulo 19, verso 4 ao verso 6. Deus orientando Moisés que falasse isso ao povo. E aí o capítulo 19, no verso 8, vai dizer que o povo respondeu. E o engraçado é que o texto diz que respondeu unânime. Ou seja, todo mundo concordou. Todo mundo levantou a mão. Sabe aquela pergunta que é feita, aquela condição que é estabelecida, e todo mundo levanta a mão dizendo assim: nós concordamos, nós estamos de acordo, nós estamos totalmente de acordo com o que Deus falou, Moisés. E eles disseram: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E aí o que Moisés faz? Ele leva a resposta para Deus. Ó Deus, eu falei lá com o povo entendeu o que o Senhor falou, o povo compreendeu o que o Senhor quis dizer, e eles falaram unânimes, eles concordaram, eles bateram o martelo, eles ficaram alegres, felizes, falaram assim: sim, nós faremos tudo que o Senhor, que você, Senhor, ordenou. E Deus, ok, então se todos estão de acordo, então vamos seguir. Vamos estabelecer agora coisas fundamentais e importantes. Então, depois que Moisés desce do monte, ele desce com o que no braço, irmão? Os mandamentos, as tábuas dos mandamentos. Ele desce daquele monte e ele vai em direção ao povo. E a primeira coisa que Deus, irmão, estabelece naqueles 10 mandamentos, nós acabamos de ler aqui, é: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, dentro daquelas tábuas escritas, os mandamentos de Deus, Deus coloca em primeiro lugar, ele pede para Moisés, estabelece com Moisés, dizendo: ó, dentro desses 10 mandamentos, o primeiro, aquilo que vai ter que estar em destaque, é isso aqui. Ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito,
da terra de escravidão. Então o que Deus faz aqui, irmão? Deus deixa claro que Ele seria o quê? Na vida daquele povo? Um único Deus. Então Deus está falando para aquele povo: povo, eu sou o único Deus. Eu tenho que ser o único Deus de vocês. E esse Deus foi o Deus que tirou eles do Egito. Esse Deus é aquele que tirou esse povo da terra a qual eles ficaram escravos cerca de 400 anos. Esse Deus é quem estabelece esse princípio fundamental. E como nós sabemos, irmãos, lá no Egito existia vários deuses. Então pensa comigo, irmão, 400 anos no deserto, no Egito, 400 anos cativo no Egito. E nós sabemos que o Egito é um lugar de muitos deuses, muita idolatria havia no Egito. Então Deus sabia o que aquele povo viveu, ou tinha vivido. Deus conhecia o coração de cada um. Então pensa comigo, irmão, vamos pensar junto. 400 anos dentro daquele lugar, vendo a idolatria rolando a solto, vendo vários e vários deuses sendo adorados pelos povos pagãos. Então o povo de Deus estava inserido dentro desse contexto de idolatria. Porque a idolatria no Egito era algo comum, amém, irmãos? Era algo normal. Era o cotidiano daquele povo pagão, adorando outros, vários deuses e vários deuses. Então, era de se esperar que o povo hebreu, que ali estava, se misturasse com essa, vamos dizer, idolatria, com essa cultura de idolatria. Até porque, 400 anos. Então, pessoas morreram naquele lugar, vendo ídolos sendo adorados, filhos dos hebreus nasceram naquela cultura, naquela realidade de idolatria. Muitos anos se passaram dentro do Egito, dentro daquele ambiente de idolatria. Só que aí o que nós vemos também? Que mesmo dentro daquele ambiente de idolatria, dentro daquele ambiente do cativeiro do Egito, existia muitos hebreus. Porque para quem não sabe, o hebreu, o judeu, quando eles geram filhos, eles transmitem para os seus filhos tudo da parte de Deus, o que Deus fez com o seu povo, o que Deus estabeleceu com o seu povo. O judeu tem esse costume de contar os feitos que Deus fez, e a Bíblia vai tratar sobre isso, o livro de Deuteronômio vai tratar sobre isso. Deus estabelecendo com o seu povo, dizendo: olha, vocês têm que contar os feitos de Deus às gerações, vocês têm que contar para os seus filhos, para eles saberem quem é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Vocês têm que transmitir a eles, desde quando eles nasceram, estão crescendo no ambiente familiar de vocês, a transmitir, a falar do Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém, irmão? Isso já está inserido na cultura dos hebreus e dentro da cultura judaica. De transmitir esse conhecimento de que existe apenas um Deus, um único Deus. E existia pessoas assim dentro do Egito. Pessoas que talvez já velham de idade, que ainda foram talvez cativos ou não, ou pessoas que cresceram sendo ensinadas, ouvindo falar desse Deus de Abraão e Deus de Isaac e Deus de Jacó, o Deus do grande feito, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que lançou pragas contra Faraó. Irmão, pessoas assim estavam dentro daquele contexto. E aí Êxodo 3:7 vai nos dizer que quando Deus escolhe Moisés, escolhe por quê? Deus escolhe Moisés, a Bíblia vai dizer que porque o povo clamava. O povo estava sofrendo opressão, lembra dos egípcios? E porque o povo clamou, Deus tinha ouvido o clamor do seu povo dentro daquele lugar. Então, irmão, quando nós estamos rodeados, como diz o apóstolo Paulo,
rodeados, né, pressionados de todos os lados. Quando o povo de Deus clama, quando o filho e filha de Deus clama, Deus ouve, Deus intervém, Deus age, Deus opera, amém? E foi assim lá no Egito. Quando o povo de Deus clamou, quando o povo de Deus orou, quando o povo de Deus suplicou, diante daquela pressão, diante daquela situação totalmente ao contrário deles, Deus ouviu, diz Êxodo 3:7. E Deus ouviu e enviou um homem chamado Moisés para libertar o seu povo. Então Deus, através de Moisés, os liberta da escravidão do Egito, irmão. Olha que coisa maravilhosa, por causa do clamor. Por isso que nós acreditamos na quarta-feira na intercessão. Por isso que na quarta-feira nós acreditamos na proclamação da palavra. Por isso que nós oramos a palavra e cremos naquele a qual escuta o nosso clamor. Que Deus pode intervir sim, de que Deus pode fazer sim, no tempo dele, na hora dele, mas Deus pode fazer. Porque existe um povo que o conhece, que o clama de dia e de noite. E Deus se inclina os seus ouvidos para o seu povo. E no tempo dele, na hora dele, ele intervém. E nós não podemos nos esquecer disso. As igrejas têm perdido o tempo de oração, de proclamação, de intercessão. Estamos muitas vezes negociando esse fundamento tão importante como igreja, de orar como igreja, de proclamar como igreja, de interceder como igreja. Quando Pedro foi preso, a igreja orou, se reuniu para orar por Pedro, e o anjo libertou Pedro daquela prisão. Quando a igreja ora, quando os filhos de Deus se reúnem para orar, Deus ouve a oração do seu povo. Por isso que nós não podemos perder essa esperança, meus irmãos. E assim foi com esse povo. Deus ouviu e Deus atendeu, enviando Moisés, e aquele povo foi liberto do Egito. Só que agora, irmão, eles entram numa nova realidade. Foram libertos do Egito, foram libertos da escravidão, mas a cultura de escravidão estava neles. A mentalidade de escravidão estava neles. Talvez um coração escravo ainda estava sobre eles. Talvez olhos cobiçosos estavam sobre eles. E Deus agora precisa estabelecer fundamentos e princípios. Porque, irmãos, nós vamos entender que uma vida de liberdade precisa ser vivida com responsabilidade. Não adianta nós acharmos que somos livres e agora que nós somos livres podemos fazer tudo. Podemos fazer o que pensamos, podemos falar o que pensamos, podemos agir. Não, uma vida de liberdade precisa ser vivida com responsabilidade, irmãos. Então é isso que Deus estabelece com o seu povo. Então por isso que Deus estabelece uma aliança com o seu povo. E dentro dessa aliança, o que Deus dá para o seu povo, irmão? Os 10 mandamentos. Então Deus faz o que com o povo? Uma aliança. Agora vocês são livres, ok? E agora, Deus, eu vou viver do jeito que eu quero? Não. Vocês foram livres, vocês foram arrancados da mão do Egito, do faraó, saíram da opressão, ok? Eu fiz isso por vocês, eu os tirei do Egito, agora eu tenho algo a estabelecer com vocês. Agora vocês vão viver da maneira que eu quero que vocês vivam. Agora vocês vão andar não mais debaixo do jugo de Faraó, não mais debaixo dos afazeres de Faraó, da opressão de Faraó. Agora o que eu vou estabelecer com vocês é o que vocês devem viver, amém, irmão? Quem está entendendo? Então os 10 mandamentos entram debaixo desse contexto. E para quem entende, os 10 mandamentos não foram leis dadas, irmãos, para que o povo viva uma vida de regra. Os 10 mandamentos não foi dado para que o povo seja governado por regras, não. Os 10 mandamentos eram uma aliança que Deus fez com o seu povo. É uma condição que Deus estabelece com o seu povo, uma aliança que Deus está fazendo com o seu povo. E por mais que esses mandamentos, o qual é fundamentado numa aliança, fosse difícil de viver, fosse difícil de se cumprir, essa era a condição que Deus estabeleceu com o seu povo. Agora pensa comigo, irmão.
Se todos os outros deuses do Egito exigia condições, exigia uma forma de cultuá-lo, de adorá-lo, por que o Deus criador do céu e da terra não vai exigir? Se os outros deuses fazem isso, pedem isso, colocam condições, como tem que cultuá-lo, o que tem que fazê-lo, qual é a forma de cultuá-lo. Se todas as religiões hoje que a gente vê, por exemplo, o Alcorão, você não pode ler o Alcorão sem lavar as mãos. Você não pode ler o Alcorão comendo como você faz com a Bíblia. Você sabia disso? Você não pode ler a Bíblia sem camiseta, o Alcorão sem camiseta. Existe um ritual para que você possa estar diante do Alcorão, os muçulmanos. Agora nós não, né? Vai ler a Bíblia, um copo de Coca-Cola aqui, bolacha aqui, caindo tudo em cima da Bíblia, mas amém, glória a Deus. A gente está na mesa almoçando ou jantando e a Bíblia está aqui do lado. Deus se importa com isso? Deus se ira com isso? Eu não sei, a gente vai saber diante do juízo. Mas que a gente tem que ter zelo pela palavra, a gente tem que ter zelo. Se os outros deuses exigem condições, amém, irmãos? Quem está entendendo? Eu não quero aqui colocar regras sobre vocês. Eu não quero estabelecer regras, peso. Pelo contrário, a gente tem que ter zelo e temor pelas coisas de Deus. Valorizar aquilo que está diante de nós. E a palavra de Deus é a palavra do próprio Deus. Isso aqui é mais precioso que o Alcorão. Isso aqui é mais precioso do que as profecias de Ellen White, da Adventista. Isso aqui é mais poderoso do que qualquer outro livro desse mundo. Então nós temos que ter reverência a estar diante desse livro. Nós precisamos entender de que Deus é um Deus em amor, mas é um Deus também que preserva o zelo, o cuidado. Ele valoriza isso. Então, se os deuses colocam condições para ser adorado, por que o nosso Deus não vai colocar? Por que nosso Deus não vai estabelecer isso? E foi o que ele fez. E a condição, vamos colocar aqui como mandamento, que é muito melhor, porque é um mandamento. O mandamento principal que Deus deixa claro para o seu povo é: não terá, vai lá para o verso 3. Não terás outros deuses além de mim. Aí, vamos continuar o texto. Ele vai continuar. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Essa é a condição que ele coloca. Não terás outros deuses a não ser de mim. E aí ele começa a explanar o entendimento do povo, dizendo: olha, não terá outro Deus. Então, lembra o que acontece no Egito? Sabe aquelas coisas que vocês viram que os outros deuses criaram, que as pessoas que adoram esses deuses criaram? Então tudo aquilo que vocês viram, vocês não podem fazer, porque se vocês o fizerem, é idolatria. E se vocês fizerem, eu vou me irar com vocês. Então não terá outros deuses. Vocês não vão fazer o que vocês viam no Egito. Vocês não vão fazer o que vocês presenciaram no Egito. Vocês não vão criar um outro Deus, ou tentar criar um Deus não. Deus está estabelecendo isso com o seu povo. E como eu disse, irmão, no Egito a idolatria era comum. E Israel presenciou tudo isso. E qual que era o propósito de Israel? Deus tira o povo do Egito para quê, irmãos? Quem sabe por que Deus libertou o povo do Egito? Deus libertou o povo do Egito para que o povo de Deus fosse testemunha dele. E não só testemunha dele, mas também anunciar as nações a confiarem em apenas um único Deus. Pastor, aonde eu vou achar isso? Salmo 115 e Isaías 45. São dois textos que vai construir essa mentalidade de que a ideia de Deus ter libertado o seu povo da escravidão, de ter levantado um povo, uma nação, era para quê? Para que esse povo se tornasse testemunha de Deus. E também levantar esse povo para anunciar as outras nações a confiarem não nos seus deuses, mas apenas em um único Deus,
Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quantos estão entendendo, irmão? Aí a pergunta que fica para nós: eles conseguiram, sim ou não? Falharam. Eles falharam. Israel falhou. Por quê? Quem aqui gosta de ler a Bíblia? Quem gosta de ler a Bíblia sabe que Israel falhou, e falhou não foi uma não, irmão, foi várias vezes. Israel pecou contra Deus, e Israel falhou contra Deus, quebrou a aliança que eles fizeram com Deus. A Bíblia vai dizer em diversos momentos que eles deixaram de adorar o Senhor. Deixaram de adorar o Senhor que os tirou do Egito. Para quê? Para adorar outros deuses, para cultuar outros deuses, deuses dos povos vizinhos. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que por eles ter feito isso, eles quebraram a aliança. Eles quebraram a aliança adorando outros deuses. E Juízes, capítulo 2, verso 11, verso 12 diz que Deus ficou irado. Deus se ira com a idolatria. Deus se ira quando vê o povo ao qual Ele libertou adorando outros deuses. Deus se ira quando vê aquele ao qual Ele tirou do Egito se prostrando em outros deuses. Israel falhou, igreja, e não foi uma, foi várias vezes. E Deus teve que disciplinar Israel porque falharam, porque quebraram a aliança, porque deixaram o verdadeiro Deus de Israel, deixaram o Deus de Abraão, Isaac e Jacó para adorar os deuses do povo vizinho. Deus disciplina, Deus envia para a Babilônia, eles ficam escravos na Babilônia, e fora as outras coisas que aconteceu. Lê o livro de Juízes, você vai ver Deus disciplinando o seu povo por causa da bendita ou da maldita idolatria. Irmão, a idolatria é algo que causa ira no nosso Deus. Sabe por quê? Porque um ídolo, ele se torna o substituto do verdadeiro e único Deus. Toda vez que o povo de Deus se curvava a um Deus, eles abandonavam o verdadeiro Deus. Toda vez que o povo de Deus se inclinava aos deuses pagãos, aos deuses dos povos vizinhos, eles abandonavam aquele Deus ao qual tirou do Egito. Quem foi liberto do Egito aqui? Quem foi liberto da escravidão, do pecado, do vício? Olha, irmão, que coisa maravilhosa. Esse povo, o povo de Deus, tinha sido liberto da escravidão, da opressão. Só que eles quebraram a aliança de Deus, com Deus. E quebraram a aliança com ídolos que eram diante de Deus detestáveis. Irmão, a adoração dos outros deuses no Antigo Testamento não era questão de ser, é antibíblica. Não, irmão, era imoral. Só para você ter uma ideia, a adoração à deusa Diana era uma adoração que trata a questão de fertilidade. Então, ou seja, havia muita muita imoralidade dentro desse contexto de adoração à deusa Diana, de Éfeso. E também nós vemos uma adoração a um deus chamado Moloque. Lembra aqui? Quem conhece Moloque? O que eles faziam? O povo pagão sacrificava os seus filhos. Então, além de ser uma adoração imoral, era uma adoração desumana. E isso aqui eu estou falando de 2 ídolos. E a Bíblia, irmão, vai dizer em Atos 17 e 16, que quando Paulo estava em Atenas, esperando Silas e Timóteo, chegando de Bereia, o texto vai nos mostrar que Paulo ficou profundamente indignado. Irmão, presta atenção, abre lá, Atos 17 e 16, abre lá. Não vou ler todo o texto, mas depois você pode anotar e ler em casa. Verso 16, Atos 17, verso 16 diz assim: enquanto Paulo esperava por eles quem? Silas e Timóteo, está no contexto acima. Lá em Atenas, uma cidade grega, uma cidade que tinha
muitos deuses. O texto vai continuar dizendo: Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo ficou o quê, irmãos? Profundamente indignado. Paulo olhou para Atenas, chegando lá e ficou lá, dando um rolê dentro de Atenas, e ele viu aqueles deuses expostos na cidade. E Paulo, ele não se conforma não, irmão. Paulo, a Bíblia diz que ele fica profundamente indignado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui aos irmãos, para reflexão. Quem que fica indignado quando vê pessoas na fé, irmãos na fé, talvez pessoas que você conhece, que eram fervorosas, abandonando o verdadeiro Deus para adorar outras coisas? Quantos ficam aqui indignados? Quantos aqui vai em algum lugar e vê aquele Buda exposto e você fica indignado com aquilo? Quantos aqui vai em lugares onde você presencia aquela idolatria? Você vai hoje na Ásia, você vai ver idolatria para todo quanto é lado. Você vai na Índia, são mais de 300, eu acho, milhões de ídolos. Nós precisamos ter esse coração do apóstolo Paulo, alguém que fica profundamente indignado ao ver a idolatria diante dos nossos olhos. Nós precisamos ficar indignados ao ver nossos parentes se prostrando a ídolos. Nós precisamos ficar, e a gente vai fazer a aplicação para a nossa vida aqui também. Porque é fácil olhar para os outros, nós precisamos olhar para nós. Mas a indignação do apóstolo Paulo também é para conosco, não é para só com os de fora, não é só para as outras religiões, é para com a gente. A idolatria precisa ser indignação para nós, igreja. Sabe qual que é a palavra, o significado da palavra idolatria? Amor exagerado por algo ou por alguém. Quem tem um amor exagerado por algo ou por alguém? O amor exagerado é aquele amor que passa do limite. É aquele amor ao qual você não consegue viver sem ter contato, sem ter a intimidade, sem ter a proximidade. Você não consegue viver sem aquilo. Amor, a idolatria é amor exagerado a algo ou alguém. Talvez você está aqui hoje, mas talvez você não vê a hora de ter contato com aquilo ao qual você ama. Talvez seu sofá, a sua televisão, não sei, alguma coisa. Você não vê a hora de acabar a reunião para ir, para praticar, para fazer. Então aquilo que nós estamos amando exageradamente, irmão, é o nosso ídolo. Esse é o nosso ídolo. E essa é a pergunta para nós fazermos a nossa reflexão. Quem tem sido os seus ídolos? Ou quem é o seu ídolo? Porque aonde você tem investido o seu amor exageradamente, necessitadamente, ali vai revelar quem é o seu ídolo. É isso que nós precisamos pensar, igreja. Quando Deus disse para o seu povo que não era para ter outros deuses além dele, irmão, é porque Ele sabe que aquilo que nós adoramos terá exclusividade na nossa vida. É assim ou não é? Aquilo que a gente adora, aquilo que a gente ama de paixão exageradamente, ele tem ou não tem prioridade na nossa vida? Tem, irmão. Para minha esposa, hoje, a Gabriele, ela é uma exclusividade. Por quê? Porque depende dela. Então a Natália, se ela precisar parar tudo para poder atender a Gabriele, ela vai atender. É filho, necessita. Mas nós podemos fazer algumas aplicações para a nossa vida. Porque se a Gabriele é um motivo ao qual ela deixa de ter um relacionamento com Deus para ter com a Gabriele, acima de tudo, quem é o ídolo dela? Estou dando um exemplo aqui, mas a gente pode fazer aplicação em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos, irmão, ter esse entendimento. Aquilo que nós adoramos é o que nós vamos dar exclusividade. É o que a gente vai gastar o nosso tempo, gastar a nossa vida.
E nós precisamos aprender com Jesus, porque Jesus é o exemplo fiel de alguém que não permitiu que nada e ninguém roubasse o lugar do Pai no seu coração. Lembra que o diabo fez a proposta para Jesus? Mateus capítulo 4, verso 8 ao verso 11, diz assim: depois o diabo levou Jesus em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos, irmão, todos o reino do mundo, e a sua glória, o seu esplendor. E o texto diz, ele disse, o diabo falando para Jesus: tudo lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus, tudo isso que você está vendo, eu te darei se você se prostrar e fazer de mim o seu ídolo. Se você se curvar diante de mim, se você me adorar, se você se prostrar, fazer de mim o seu ídolo, tudo isso que você está vendo, eu lhe darei. O que Jesus disse, irmão? Retire-se de mim, retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Olha que coisa maravilhosa, irmão. E a pergunta que nós devemos nos fazer, e eu quero fazer a vocês, irmão, vamos ser sinceros, quem aqui diante dessa proposta não se curvava diante do diabo? Porque aqui a gente sabe que é o diabo que está propondo. Mas tem coisas na nossa vida que o diabo vem disfarçado. O diabo, ele vem disfarçado com propostas. Porque aqui na Bíblia a gente olha para ele: não, nem eu faria isso. Mas tem coisas menores que a gente está se curvando. Tem coisas muito menores sendo proposta para nós, para o povo de Deus, e a gente está se curvando. Então é fácil a gente olhar para esse contexto, sabendo que o diabo fez essa proposta, e falar assim: eu também agiria como... Não, irmão, tem coisas que a gente está se curvando há dias, há meses, há anos, que o diabo tem feito proposta muito menores do que foram feitas para Jesus. Como assim, pastor? Por exemplo, tem alguém avarento aqui? Porque Colossenses 3,5 vai dizer que a avareza é idolatria. De repente você é alguém que ama o dinheiro, você é alguém que é apegado ao dinheiro, você é alguém que tem dificuldade de ofertar, dificuldade de ser generoso, dificuldade de contribuir. Alguém que é avarento, é idólatra, porque ele ama o quê? O que ele ama? Mamon, dinheiro. Então a avareza é idolatria. Então às vezes o diabo permite com que nós acessamos lugares, propostas, dizendo: eu vou ganhar mais. Mas o ganhar mais faz com que a gente perca o contato com o Criador. Eu já disse isso aqui: quantas propostas já recusei para ganhar mais e muito mais. Mas eu sabia que isso afetaria o meu propósito como pastor, meu propósito como filho de Deus. Eu disse: não vale a pena. Nós precisamos agir como Jesus, porque o diabo vai vir com propostas. E talvez não sejam propostas esplêndidas como essa, mas serão propostas. A avareza é idolatria. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Abra lá comigo, Mateus 19. Mateus 19, verso 16. Mateus 19, verso 16. Diz assim: deixar vocês folhearem. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai, a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Irmão, vamos refletir aqui sobre a vida do jovem rico. O jovem rico, irmão,
era alguém que se gabava por obedecer os mandamentos de Deus. Irmão, ele foi intencional. Ele foi lá para pegar Jesus no pulo. Ele foi lá esperando que Jesus falasse o que ele sabia que ia falar. De obedecer, de fazer as coisas, de cumprir a regra, de cumprir os mandamentos, de fazer o que é certo, de fazer o que é correto, até aí beleza. Então Jesus fala para ele: olha, parabéns, você está fazendo tudo certo, mas você quer subir esse nível aí? Você quer sair desse nível aí? Deixa eu mostrar uma coisa para você, eu vou revelar o que de fato Deus mais se importa. Que muitas vezes não é o que a gente faz, é o que a gente é. Eu vou mostrar para você, jovem rico, de que o que você faz, ok, de repente você cresceu nesse ambiente de fazer, de cumprir o que precisa ser cumprido, porque são os mandamentos de Deus. Mas às vezes externamente a gente está fazendo, mas lá dentro tem algo nos roubando de Deus. Quem está entendendo? E a pergunta que Jesus faz é sobre o coração do jovem rico. E Jesus disse assim: você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem. E não era pouco, porque o texto diz que ele tinha muito. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. O que a Bíblia diz? Que o jovem se entristeceu, porque o que ele tinha era muito, e ele vazou. Então aqui, meu irmão, o que Jesus quer nos mostrar não é sobre praticar coisas externas que são importantes de cumprir, mas tem muita gente que às vezes é como o jovem rico: obedece pai e mãe, honra pai e mãe, não adultera. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu conheço um cara que ele faz tudo certo, eu conheço uma mulher que não vai para a igreja, mas não adultera, não bebe, não fuma, respeita pai. Quem aqui conhece gente assim, ou já falou isso? Aí só falta uma coisa para ele: falta Jesus. Falta tudo, irmão, na verdade, falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. Mas o problema da gente, o nosso problema como ser humano é olhar para as pessoas o que ela faz externamente. Você pode fazer coisas para Deus externamente, mas o seu coração não é um coração regenerado. Você sabia disso? A Bíblia diz que Deus esquadrinha o quê? Esquadrinha o que a gente faz? Esquadrinha a nossa vida misericordiosa em fazer bondade para os outros? Não, a Bíblia diz que Deus esquadrinha o nosso coração. É o que está lá dentro. Deus recompensa a nossa bondade, sim, Deus recompensa. Mas o que Deus esquadrinha, o que Deus analisa, o que Deus vai julgar, são as coisas que estão aqui, guardadas dentro da gente. E ele mostrou para o jovem rico de que ele era alguém que fazia coisas boas, mas o seu coração não era de Deus, era de Mamon. Jovem rico, seu coração não é de Deus, é de Mamon. Você pode fazer as coisas para Deus, mas ainda o seu coração ser de outro Deus. Você pode estar na igreja, mas o seu coração não pertence a Deus, pertence a outro Deus. Quem está entendendo? É essa análise que a gente precisa fazer. Porque fazer muitas coisas para Deus, sem o coração ser de Deus, irmão, não muda nada. E o coração daquele jovem era esse: um coração entregue a Mamon, ao dinheiro. E a avareza e o apego ao dinheiro é idolatria. A idolatria pode ser um filho. Deus é da minha esposa. Lembra de Abraão? Ganhou o filho Isaac na sua velhice. Quando não tinha esperança, ele crendo contra a esperança, gerou filho, diz Hebreu. A promessa se cumpriu quando era velho. O que Deus faz? Pede: Abraão, você está muito dedicado aí, Abraão. Então vamos lá, deixa eu ver se você me ama mesmo. Me entrega o teu filho, sacrifica o teu filho por amor a mim. Abraão: é pra já, Deus. E sobe aquele monte. E ele chega no topo do monte, coloca o seu filho, pega, faz todo o altar, pega aquele punhal. Na hora que ele vai estancar aquele punhal, o anjo diz: não, pode parar. Pode parar. Você já provou, Abraão, que de fato você ama Deus. O seu coração é dele. O seu coração não está apegado ao teu filho, mas está apegado a Deus. Quem está entendendo isso? Porque o filho pode ser um ídolo.
O filho pode ser alguém que vá roubar o lugar de Deus na nossa vida. E Jesus diz: aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seu filho e sua filha do que a mim, não é digno de mim. E a pergunta que a gente tem que fazer é: quem está disposto a abrir mão? Por amor a Jesus, por amor ao Senhor, de pai, de mãe, de filho e filha. E quando a Bíblia diz de abrir mão, é de nos impedir, irmão, de estar diante dele. Não é de desonrar, não é de desrespeitar. Irmão, quando Jesus chegou e apresentou esse reino de Deus, você acha que não ia ter conflito no meio dos judeus? Claro que ia ter, irmão, ia ter briga, ia ter discussão. Pai ia ficar contra a filha, filha ia ficar contra o pai. Era algo que era cotidiano dentro daquele contexto. Porque uma mensagem, um evangelho totalmente contra a realidade que eles estavam vivendo. E às vezes são coisas que vão acontecer no nosso dia a dia, na nossa vida. E a pergunta que a gente tem que nos fazer é: quanto eu estou disposto, às vezes, a abrir mão por amor a Jesus? Porque a mãe pode ser um ídolo, o pai pode ser um ídolo, o filho, a filha pode ser um ídolo. Nada pode roubar o nosso coração do Senhor, amém, irmãos? Lucas 5, e aqui eu finalizo, do verso 1 ao verso 11, ele vai nos mostrar, eu não vou entrar no texto, a história de Simão, João e Tiago. Estava lá pescando. E o texto nos diz que eles passaram a noite inteira pescando. Quantos lembram disso? Aí Jesus pede aquele barco emprestado, prega o evangelho ali e tal. E ele chega, depois de pregar, ele chega para Simão e diz assim: Simão, vá até o fundo e lança a rede. Que Simão fala o quê? Senhor, pesquei a noite inteira, Senhor, não achei nada, não conseguimos nada. Mas sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. E o texto diz que eles fizeram a maior pesca, irmão. E aí teve que chamar o barco de João, 2 barcos cheios de peixe, aquela rede pulando peixe para fora. E aí o texto diz, em Lucas 5, verso 1 ao verso 11, diz que eles chegaram à margem. E Jesus diz assim: Simão, eu farei de você agora pescadores de homens. Abra lá o texto comigo, Lucas, capítulo 5, verso 1. Vamos para o verso 11. Quero que vocês leiam isso. O quão isso tem que ser poderoso para a nossa vida. Verso 11. É isso? É. Diz assim. Vai no verso 8. Depois eles fizeram essa pesca, né? Vai o verso 7. Então fizeram sinais com seus companheiros no barco, que viesse ajudá-los, e vieram, encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Verso 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, filho de Zebedeu, sócios de Pedro. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, ou em outras traduções, margem. O que diz aí? Depois, deixaram tudo e o seguiram. Irmão, fizeram uma pesca próspera. Fizeram a maior pesca que eles fizeram na vida deles. Foram para a margem, aqueles barcos cheios de peixe. Jesus fala assim: vou fazer agora você pescador de homens, Simão. E o texto nos mostra que eles arrastaram seus barcos para a praia, para a margem, e deixaram tudo e seguiram Jesus. Irmão, já parou para pensar nisso? Maior pesca. Talvez o problema financeiro deles ali poderiam estar resolvido muitos meses. O texto diz: tudo que eles pescaram ficaram na margem. Deixaram tudo e o seguiram. Quantos de nós, irmão, estamos dispostos a deixar tudo para que o nosso Deus seja apenas o único Deus da nossa vida? Que privilégio, igreja, a gente tem de servir esse Deus. Deus que nos tirou do Egito, o Deus que nos libertou da escravidão. Que privilégio. A gente não pode viver a nossa vida adorando outros deuses, gastando tempo com outros deuses. Não, irmão, chega disso.
Nós vamos fazer uma auto-análise da nossa vida diária. E eu não quero trazer peso sobre vocês, igreja. Porque isso também falou muito comigo. Porque a gente tem essa dificuldade de colocar Deus em primeiro, acima das coisas. O que é idolatria? É o Deus que rouba o lugar do verdadeiro Deus no nosso coração. O que é a idolatria? É aquilo que a gente gasta mais tempo. É aquilo que a gente investe mais o nosso tempo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso ídolo. E Jesus veio para nos mostrar de que sim, dá para viver uma vida servindo um único e verdadeiro Deus. Esse é o maior privilégio. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 5, vai dizer, 1 João, desculpa, se você puder ir lá comigo, 1 João, capítulo 5, verso 20, diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Letra maiúscula, olha. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Por que Jesus veio, meu irmão? Veio para nos dar entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. Se nós hoje temos o entendimento de que existe só um Deus, um único Deus, é porque Jesus nos mostrou isso. É porque o nosso entendimento foi aberto. É porque olhando para Jesus a gente vê em Jesus que existe só um Deus. E agora com esse entendimento de que existe só um Deus, o que a gente tem que fazer? Deixar os ídolos. 1 Tessalonicenses, verso 1. Vai lá, 1 Tessalonicenses, verso 1. O que eu tenho que fazer? Qual que é o convite de Jesus para nós essa noite? 1 Tessalonicenses, verso 1, capítulo 1, verso 8, diz assim: porque partindo de vocês, propagou a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que que não temos necessidade de dizer nada mais sobre isso. Pois eles mesmo relatam de que maneira vocês receberem, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. Qual que é o convite de Deus para nós essa noite? Deixar os ídolos e servir o Deus verdadeiro. Quais são os ídolos, irmãos, que nós estamos colocando na nossa vida diária? Deixe eles hoje. Abandone eles hoje. Pastor, quais são os meus ídolos? Aquilo que você gasta mais tempo. Você vai fazer uma autoanálise da sua vida no dia a dia. O que te impede de orar? O que te impede de ler a Bíblia? Ah, é o trabalho. Aí você faz uma análise assim, peraí. O trabalho qual eu estou, ele exige de mim esse tempo? Ou dá para mim segurar um pouco? Eu sempre digo às pessoas, irmãos, a gente precisa ter fé em Deus. Às vezes para renunciar a uma proposta de emprego, que às vezes acha que vai ganhar mais e vai melhorar a nossa vida, e não vai melhorar, vai piorar. A gente precisa ter fé em Deus e acreditar que aquele que diz que nos sustentaria nas nossas necessidades vai sustentar. E eu não quero dizer que você vai viver de migalha. Não estou aqui dizendo que você vai ter que ser pobre a vida inteira. Você pode ser alguém próspero, ok, desde que Deus seja o único Deus da sua vida. Se a tua riqueza tira o lugar de Deus na sua vida, então Mamon é o teu ídolo. Abandone Mamon hoje. Se o filho, seja lá quem for, é um ídolo na tua vida, tem equilíbrio. Se aquilo que você tem
te tornou um ídolo, abandone hoje. Diz: Senhor, eu vou abandonar hoje. Eu não estou dizendo que você tem que chegar no teu emprego hoje e falar assim: Senhor, ó, patrão, manda embora aí, porque eu agora vou viver pela fé. Não, irmão, equilíbrio. A gente saber o momento de trabalhar mais. Lembra de Marta e Maria? O momento de trabalhar e o momento de adorar. Só que o que Deus quer de nós é que nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida. O que está te pedindo de orar, o que está te pedindo de ler a Bíblia, o que está te pedindo de ter uma vida de igreja, analisa essa semana. E como diz o texto, abandone os ídolos e sirva somente o único Deus. Amém, igreja? Que Deus nos ajude a identificar os ídolos da nossa vida hoje, essa semana. O Espírito Santo vai mostrar para você quais são os ídolos que estão te afastando do Deus verdadeiro, e você vai abandoná-los em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar?